Bruxelas um risco de incumprimento no Orçamento do Estado para 2018. São chamadas de atenção que a Comissão Europeia veio renovar. Não são novas, são chamadas de atenção que já tinham sido feitas, quer pelo Conselho de Finanças Públicas, quer pela UTAU, que é a unidade no Parlamento que faz a avaliação dos projetos de orçamento, e mostram que, no essencial, Portugal não tem estado a aproveitar estes tempos, que são tempos, enfim, mais fáceis, de maior crescimento, em grande medida porque a conjuntura também é mais favorável, para fazer uma consolidação estrutural da despesa pública e, portanto, do déficit público. O que significa, portanto, que as coisas vão correndo melhor porque o ciclo económico é mais favorável, mas não estamos neste ciclo a amealhar, digamos, para as fases menos positivas do ciclo quando elas acontecerem, e elas sempre acontecem porque a economia não está a crescer em permanência. E este é basicamente o alerta que a Comissão Europeia vem fazendo. É certo que é um alerta repetido, porque já o ano passado foi feito, e o Governo fez-se um bocadinho desentendido e, portanto, nós não estamos, desde 2015, a aproveitar as circunstâncias mais favoráveis para nos posicionarmos estruturalmente melhor. Estamos, como se costuma dizer, ao sabor da corrente. A corrente é boa, as coisas correm melhor. Se um dia a corrente for pior, teremos de ajustar de uma forma que será menos fácil, digamos assim. Portanto, era bom que o Governo não se fizesse desentendido, se estiver preocupado com o futuro, e que possa, ainda durante a discussão orçamental, introduzir as alterações que são necessárias para que estes riscos não se venham a materializar. O Governo diz que as propostas de alteração ao orçamento custam 1.500 milhões de euros e que isso não é possível de acomodar, as que são propostas pela oposição. Quais propostas, minha senhora? As do Bloco de Esquerda, as do Partido Comunista ou as propostas do PSD? O PSD não apresentou propostas que introduzam um agravamento do déficit no valor de 1.500 milhões de euros. Isso não faz sentido. Agora, o que nós sabemos é que existem várias propostas, mesmo que têm estado em cima da mesa, apresentadas pelos partidos que suportam o Governo, cujo impacto orçamental não é conhecido, não é devidamente conhecido. Nomeadamente, por exemplo, as propostas que estão feitas e que incidem sobre o descongelamento das carreiras. O Governo ainda não disse quanto é que valem essas propostas. Veio dizer que no caso, por exemplo, da carreira dos professores, se as propostas viessem a passar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, isso poderia implicar um acréscimo de despesa de cerca de 650 milhões de euros. Mas nós sabemos, por exemplo, que normalmente os professores representam cerca de metade da folha salarial da administração pública. Portanto, se tivermos de antecipar que a proposta vale para todas as carreiras, e esse é o sentido das propostas, é que isto se aplica a todas as carreiras, assim uma estimativa grosseira apontaria só por essa proposta um agravamento de cerca de 1.200 milhões de euros. Mas convinha que o Governo dissesse exatamente quanto é que custa em termos de salários, quanto é que pode vir a custar no futuro em pensões mais elevadas, de modo a que o Parlamento pudesse fazer uma discussão mais informada e depois pudesse tomar uma decisão mais realista, digamos assim, porque aí sim, parece-me, e só num aspecto, como vê, que tem que ver com salários da administração, só isso pode envolver um problema grave de comportabilidade orçamental ou de falta dela. Mas tem ideia de quanto é que custaria as propostas do PSD? Esta proposta não vai estar em 2018 e diz que é uma ilusão, tal como o Presidente da República, voltar aos tempos antes da crise. Não sei, porque o Governo tem sido muito contraditório nessa matéria. Eu chamei a atenção ontem que foi o Partido Socialista que congelou as carreiras da administração pública em 2011. E acha neste sentido que o Partido Socialista está a ignorar esse facto, ou está a querer passar esse facto, tentando algo leve, ignorar que foi o Partido Socialista que congelou as carreiras e que disse que elas no futuro não regressariam ao passado? Isso parece-me objetivo, não é? O Partido Socialista é que, quando apresentou em 2010 o orçamento para 2011, introduziu o congelamento das carreiras, mas introduziu também a proibição de que o tempo do congelamento viesse a contar para as progressões futuras.
E isso aconteceu desde então até agora, e aconteceu nos últimos 2 anos com o apoio do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do PEV. Essa norma está em vigor este ano, como esteve em vigor o ano passado. E quando anunciou o descongelamento, o Primeiro-Ministro e os membros do Governo e do Partido Socialista deram a entender que esse descongelamento poderia não se fazer todo ao mesmo tempo. Poderia ter de ocorrer durante mais do que 1 ano, sugerindo, portanto, que o impacto, o custo desse descongelamento poderia ter de incorporar uma contagem do tempo que decorreu durante o congelamento das carreiras e das progressões. Portanto, quando agora aparece a dizer que o objetivo é apenas pôr outra vez o cronómetro a contar, isso é contraditório com a própria expectativa que o Primeiro-Ministro e o Governo acalentaram sempre que se falou do descongelamento das carreiras. A gente não sabe muito bem o que é a verdadeira intenção do Governo. E sabemos que o Governo nunca gosta de decidir coisas que não sejam simpáticas. Portanto, se puder dizer que quem congelou as carreiras fui eu que não fui, o Governo dá-o a entender. Se puder dizer que vai dar mais qualquer coisinha, contando uma parte qualquer do tempo que nós não contaríamos, também dirá isso, apesar de ter sido o Partido Socialista a dizer que esse tempo não contava para nada. E quer fazer isto sempre para dar a entender que, de um modo geral, qualquer cidadão ou qualquer grupo estará muito melhor com o Partido Socialista do que estaria com o PSD ou com outro partido. E, portanto, é um jogo muito tático, não é? É um jogo em que o Governo quer dar a entender que tem vantagens a oferecer a toda a gente, quando, na verdade, o próprio Governo tem consciência de que não pode, como diz agora o Primeiro-Ministro, tarde, dar tudo a toda a gente, mas foi o Primeiro-Ministro que criou essa ilusão nas pessoas de que só não foi possível antes dar mais porque o Governo de então não queria. Agora o novo Governo pode dar tudo. E agora aparece pateticamente a dizer que há limites e que não se pode dar tudo e, sobretudo, gastar tudo em salários se queremos ter uma educação e uma saúde com mais resultados. Foi justamente onde este Governo andou a cortar durante 2 anos, a cortar mais do que eu cortei quando era Primeiro-Ministro no investimento da saúde, da educação, da ciência, justamente para gastar em salários mais depressa. Mas também escreveu na sua newsletter que, a haver este acordo para os professores, o resto da administração pública não pode ficar de fora. Então vai defender que, se houver um acordo para os professores, haja para outras carreiras? Repare que eu não defendo nem deixo de defender. A questão é objetiva. A administração pública tem, neste particular, regras que se aplicam a todos. Como está bem de ver, se uma norma como aquela que os sindicatos dos professores dizem que o Governo terá concordado nas negociações a executar, que é de que esse tempo, de alguma maneira, há de contar na carreira dos professores, não é possível que isso não seja extensivo a todos os trabalhadores da administração pública. Portanto, creio eu que é o tratamento equitativo que se tem de encontrar desse tipo de normas que obriga a que haja um cálculo muito sério do impacto dessas matérias. O Governo não pode dizer, olha, nós depois em dezembro vamos discutir isso com os sindicatos dos professores e depois logo se vê o que é que se vai combinar. Se esse tempo conta muito, se conta pouco, se o impacto dessa contabilização vai ocorrer ainda até 2019, se depois vai ser só pago a partir de 2019 com o novo Governo. Quando o Governo fizer isto e chutar para a frente, vai fazer uma de duas coisas. Ou vai iludir as pessoas e, portanto, está a produzir um engano, porque não tenciona fazer nada daquilo que vai acordar, ou então tenciona acordar alguma coisa que faça, mas nesse caso não pode fazer só para uns, porque, como é evidente, todos os outros vão pedir a mesma coisa com muita razoabilidade. É por isso que eu digo que é preciso fazer bem as contas e o Governo ainda não fez essas contas. É exigir que o Governo mostre essas contas. Não é razoável que o Parlamento esteja a decidir sobre uma matéria destas sem que o Governo diga quanto é que isto custa. E repare, a proposta não é nossa. Se fosse nossa, mas não é nossa. A proposta é do Bloco de Esquerda e é do Partido Comunista Português. O Partido Socialista, de resto, também apresentou uma proposta muito parecida com estas. Depois parece que retirou, ainda não se percebeu muito bem se retirou, se não retirou. Iremos saber isto hoje melhor. Mas foram os próprios partidos que apoiam o Governo a apresentar as propostas. Então não dizem quanto é que custa, não dizem o que é que tencionam fazer. Isso é que eu acho que é inaceitável, é até imoral transmitir às pessoas a ideia de que se vai resolver isto
e não dizer nem quando, nem como, nem quanto custa. Tinha feito uma pergunta, não Tinha feito, mas tinha a ver com essa questão do que é que o PSD faria. A transferência de funcionários do Infarmed, esta questão da deslocalização do Infarmed para o Porto, que ainda não percebemos muito bem em que moldes é que vai acontecer. Em todo o caso, há trabalhadores que estão preocupados com a sua situação. Como é que o PSD está a ver esta matéria? Nós fomos surpreendidos por esse anúncio, não é? Tivemos também conhecimento, através da comunicação social, de que o Governo tinha a intenção de deslocalizar o Infarmed para o Porto. Nós não temos nada, em princípio, contra essa intenção, mas para já parece-nos que é puramente uma intenção, não é? Porque é uma coisa que só se pode concretizar lá para 2019, é uma coisa que não foi estudada, que não foi preparada, que não foi discutida com ninguém, nem dentro do Infarmed, e portanto apanhou toda a gente de surpresa. Parece ser assim mais um daqueles anúncios que se fazem em cima do joelho para causar uma certa impressão, um certo impacto, e agora vamos trabalhar para ver como é que isso se faz. É preciso saber se as pessoas podem ser deslocalizadas, é preciso saber que tipo de serviços é que podem ter de permanecer cá, como é que isso vai ser feito na prática. Tudo isso são variáveis que nós ainda não conhecemos, que o Governo ainda não clarificou. Aquilo que parece, eu julgo que é aquilo que é. O Governo trabalhou mal a candidatura que o país apresentou para vir a ficar com a agência do medicamento que sai do Reino Unido, enfim, que terá de ser deslocalizada. E uma vez que Portugal, infelizmente, perdeu essa candidatura, embora honrosamente, mas perdeu, o Governo quis de alguma maneira ter um gesto de compensação, dizendo, mas os senhores não ficaram com a EMA, mas a gente vai lá pôr uma coisa parecida à nossa escala, que é a agência do medicamento. Portanto, é assim um anúncio que vale o que vale, está desgarrado de qualquer ação descentralizadora do Governo ou do Estado, mas nós não nos iremos opor a que essa transferência seja feita. Agora ela tem de ser preparada, tem de ser estudada, não se pode comunicar às pessoas assim de um dia para o outro, olha, os senhores agora vão mudar todos para o Porto porque a gente achou que ficava bem dizer que isto tem de ir para o Porto. É preciso estudar o assunto, preparar o assunto. Agora, nós não temos nada em termos de posição de princípio contra que institutos públicos, instituições públicas, possam, no território, ter uma ocupação diferente daquela que têm hoje. Obrigado.